Boa noite, senhoras e senhores. Agora, o André teve que se ausentar por um instante para dar lugar a mim, Jair Bolsonaro. E agora, ei, o que foi isso aí? O que foi isso aí? Não, eu tô dando aula aqui no seu lugar, tá ok? Não, sai fora, pô. Não, pera. Tá bem. Tá. Olá, gente, boa noite. Deu uma doida aqui, acho que o Bolsonaro pegou aqui o meu fone. Filha da mãe. Muito bem. Brincadeira sadia aí, tá ok? Só pra gente descontrair um pouquinho. Beleza. Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Sejam bem-vindos a mais uma aula. E agora a gente vai começar a interagir com o banco de dados, certo? A gente fez o encapsulamento, tá? O mapeamento da nossa base do banco de dados, né? Para a gente ter um pouquinho mais de segurança no nosso código. E agora a gente vai começar a criar os métodos que vão interagir com o banco de dados, certo? Eu pediria que todos vocês tivessem um pouquinho de atenção nessa aula, tá? Caso sintam dúvidas, voltem o vídeo para ver como foi que a gente fez, tá? Eu vou tentar ser o mais detalhado possível, tá certo? Para que a gente possa entender tudo mais, tá? O entendimento maior a gente vai ter em sala de aula, tá? Porque a gente vai repor algumas coisas, né? Eu estou gravando esse vídeo um dia antes da volta, mas vamos lá. Vamos começar os estudos. Para isso, vamos sair aqui do PowerPoint, vamos voltar para o Visual Studio Code, tá? Para vocês terem uma ideia, esse aqui foi o da última aula, tá? Eu expliquei para vocês sobre métodos mágicos, vamos fechar aqui. Vamos só ver o Source Control, tá tudo certo, não tem mais dois repositórios para fazer o upload. Vou tomar aqui um pouquinho do meu cappuccino, que eu fiz aqui numa máquina que eu ganhei de presente. Ai, coisa boa. E vamos lá. Agora a gente vai criar uma pasta aqui dentro da Model, que a gente vai chamar esse cara de... Vamos ver aqui. Criei database, criei mapping. E agora eu vou criar vamos criar um nome aqui bacana para ela. Access não. Data. Vamos ver aqui o nome. Não, eu queria ver o nome bacaninha para ficar aqui. Vamos colocar data mesmo. Vai ficar o símbolo aqui bonitinho. Deixa eu só entrar aqui na extensão. Eu quero ver o nome bacana para parte para ficar o iconezinho. Vamos ver aqui na documentação da Material Icon Team. Vamos dar uma olhada aqui. File Icons. Nome de diretórios. Tá aqui. JavaScript, AWS, não, Event. Cadê? Vamos colocar aqui o nome. Mappings, não. Tá aqui, Functions. Vamos colocar o nome de Functions aqui, para ficar um nome bem bacana. O nome é... A gente que escolhe o nome, né? Vamos colocar aqui. Que afinal de contas vai ter funções aqui dentro, né? Vão ter as funções que vão ser acessadas. Elas estão dentro da model, tá? Não tem importância. O problema é se elas estivessem espalhadas por aí, né? A gente vai criar um nome bacaninha aqui só para ficar o ícone da fonte, tá? Para vocês terem essas fontes, é só instalar o pacote Material Design, que é esse pacote aqui, ó. Material Icon Theme, tá? Do Philip Keith. Para deixar esses ícones bonitinhos. Aí fica legal no Visual Studio Code, tá bom? Muito bem. Agora nós vamos criar um arquivo chamado... vamos ver aqui o nome de arquivo, usuário... Vamos colocar User Access. Vamos colocar uma coisa bem bacana. UserAccess.class.php. Tá? Ok. Aqui eu já tenho um UserAccess.class.php, tá? Vamos abrir a tag PHP. Opa. Vamos abrir a tag PHP. Ok. Agora o que a gente precisa é chamar esses dois caras aqui, ó. A gente precisa chamar o dbconnect e a gente precisa chamar o usuário.class, tá? O usuário.magic eu vou utilizar numa outra oportunidade com vocês, tá? No momento a gente vai utilizar esse cara aqui, usuário.class.php, tá? Até porque eu falei para vocês que vai ter um valor que a gente vai utilizar, que é o chamado bind value, tá?
E a gente vai precisar utilizar os métodos tradicionais, tá? Eu ainda não peguei uma solução ainda desse cara sendo utilizado com métodos mágicos, tá? Mas eu pretendo passar essa solução para vocês assim que eu conseguir. Beleza? A gente vai precisar chamar esses dois caras aqui, que é o usuário.class.php e o dbconnect.php, tá? Para isso a gente vai utilizar uma funcionalidade do PHP chamada include_once. O que o include_once ele faz? Vamos dar uma olhada aqui. Aqui, ó. The include_once statement includes and evaluates the specified file during the execution of script. O que ele faz? Ele inclui na execução desse script pelo menos uma vez o arquivo que eu preciso acessar para ter as funções dele, certo? Beleza. O include_once, eu posso utilizar ele com aspas simples, tá? Beleza. Eu estou no diretório functions, eu vou pular um diretório fora. Como é que eu faço isso? .. certo? Uma das vantagens do PHP Storm em relação ao VS Code é que ele já vem com essa função de autocompletar nativa, tá? Aqui não, a gente ainda tem que configurar, fazer uma modificação toda, mas eu não vou perder tempo com isso, tá? A gente tem que desenvolver mesmo o hardcode, né? Batendo tecla. Agora, a gente está digitando esses dois pontinhos e o barra, ele sobe um diretório. Nesse caso agora, eu estou no diretório model. Eu preciso acessar o que está na pasta database e é o arquivo que vai estar na pasta database, que é o db-connect.php. Certo? A mesma coisa eu vou fazer para o arquivo usuário.class.php, tá? Eu vou subir um nível, tá, do meu diretório. Depois de digitar esses dois pontos, eu saio da pasta mapping e vou para a pasta model, tá? Agora eu acesso a pasta mapping. Na verdade, eu saio da functions e vou para model. Aí agora eu vou entrar na pasta mapping e vou acessar usuário.class.php. Certo? Muito bem. Eu inseri esses dois caras dentro do meu arquivo, tá? Se eu quiser utilizar include, só include, não tem problema, tá? Mas no caso, a gente vai utilizar o include_once. Beleza? Tanto faz você utilizar um ou outro, eles vão funcionar da mesma forma, certo? Muito bem. Agora eu vou criar uma class chamada user. Vamos criar aqui uma classe, vou chamar de user access, tá? User access, tá? Vamos dar um pulo aqui para ele ficar certo. Ok. Dentro dessa classe user access, eu vou ter duas funções, que vai ser a salvar usuário e a listar usuário. Vamos começar pela classe que vai salvar os dados do banco de dados, tá? A classe que vai utilizar o insert do banco de dados, ok? Qual é essa classe? Vamos criar uma public function, na verdade não é uma classe, é uma função. Uma public function salvar usuário. Esse padrão de você colocar uma letra maiúscula aqui depois da primeira, entre uma palavra e outra, por exemplo, vou digitar aqui, ó, salvar tudo minúsculo. Aí quando eu for mudar para a próxima palavra, ó, eu vou colocar um U maiúsculo. Aí vem o usuário. Esse padrão na programação, a gente chama ele de camel case. Certo? O camel case é quando a primeira letra da segunda palavra ela fica com letra maiúscula, tá? Isso é muito comum na programação, tá? Não estranhem isso. Aqui no caso eu usei também camel case, por mais que a primeira letra... Vamos colocar essa primeira letra minúscula. Pronto, vamos padronizar o camel case. Beleza? Então, a primeira palavra começa com a letra minúscula. Já na segunda palavra, ela vai ser informada com a letra maiúscula. Tá certo? Muito bem. Agora é o seguinte. Essa classe ela vai ter um parâmetro, tá? Vamos abrir ela aqui, vamos fechar. Joinha. Ela vai ter um parâmetro. Qual vai ser o parâmetro? A classe usuário, que é esse cara aqui, tá? Ela vai ter o parâmetro usuário na variável
usuário. Tá? Muito bem. Beleza. Para que eu possa tratar os erros de uma maneira mais prática e mais tranquila, para também controlar os erros e devolver uma mensagem para o usuário, caso a transação com o banco de dados não tenha sido um sucesso, a gente vai utilizar try-catch. Tá? Vamos colocar aqui o catch. O catch desse cara também vai ser PDO exception, tá? Vou colocar aqui na variável exception. Beleza. Muito bem. Agora, por que a gente vai utilizar a PDO exception? Porque como a gente está trabalhando com a biblioteca PDO, tá? Com o driver PDO do PHP, a gente precisa retornar um erro relativo ao PDO, tá? Muito bem. Eu vou criar uma variável que eu vou chamar ela de conexão. E essa variável, ela vai receber essa função aqui, ó, function getConnection, tá? Porque é esse cara aqui, é essa função que vai abrir a conexão com o meu banco de dados, certo? Para que eu possa salvar os meus dados, certo? Lembrando, para que eu possa fazer uma transação com o meu banco de dados, eu preciso abrir a conexão. No momento que eu estou desenvolvendo aqui, ela vai estar fechada. Mas no momento que esse cara for acessado, esse salvar usuário for acessado, ele vai precisar abrir uma conexão, tá? E eu vou dizer que essa conexão, ela vai receber getConnection. Da onde vem esse getConnection? Muito bem. Ele vem daqui, ó, database, a nossa classe de conexão com o banco de dados, tá? Que é esse cara aqui, ó. Beleza? Porque aqui ele vai iniciar uma conexão com a base de dados, certo? Vou colocar aqui um comentário em formato shell, tá? E vou colocar abre a conexão com o banco de dados, certo? Muito bem. Agora é o seguinte, eu vou criar uma variável chamada SQL. O que essa variável SQL ela vai receber? Ela vai receber o comando SQL que vai inserir os dados na minha tabela, certo? Vamos abrir aqui uma SQL Workbench para a gente dar uma olhada nesse cara. Qual é o nome da tabela e tudo mais. Está aqui. Eita! Ficou pequeno. Vamos dar o zoom aqui. Vamos abaixar esse cara. Está aqui. O nome da minha tabela é usuário. Tá? Agora eu vou criar um insert para inserir dados aqui dentro. Ok? Beleza. Vamos lá. Qual o comando SQL que a gente utiliza para inserir dados? É o insert. Insert into usuários. Acho que não vai precisar desse... Não vai assim ser necessário a utilização dessas aspas, dessas classes, na verdade. Usuários, values. Beleza, usuário, né? Usuário, não é usuários. É usuário. Usuário, values. O primeiro parâmetro vai ser null. O segundo parâmetro vai ser nome. Vamos pegar aqui o mapeamento. O segundo parâmetro vai ser sobrenome. Vamos tirar esse cara daqui. O terceiro parâmetro vai ser idade usuário. Vamos colocar só idade, tá? Já vou explicar isso aqui para vocês. Idade usuário. O próximo vai ser... Se eu for colocar contato, ele vai extrapolar. Então, o que eu vou fazer? Vou colocar uma vírgula aqui, um espaço. Ops.
E eu vou abrir aqui embaixo agora. Ele vai concatenar esse cara com... Ele vai concatenar todo esse termo aqui com o termo que eu vou colocar aqui embaixo, tá? Vou dar um tab só para ele ficar alinhado com esse cara, para dizer que ele faz parte da mesma impressão, tá? Insert into usuário values, null, sobrenome, nome, sobrenome, idade. Agora vem contato, login, senha. Vamos fechar aqui. Vamos dar um ponto e vírgula aqui referente ao encerramento da transação SQL, tá bom? É a mesma coisa que eu estou fazendo isso aqui, ó. Vem aqui do banco, ó. Insert into usuário values null André Batista, né, que é o nome, e por aí vai. Entendeu? É como se eu estivesse dando esse comando dentro do banco de dados, tá? Agora, beleza. Muitos de vocês devem estar se perguntando por que raios eu coloquei 2 pontos nome, 2 pontos sobrenome, 2 pontos idade, 2 pontos contato, 2 pontos login, 2 pontos senha. É o seguinte. Dentro da transação, existe uma prerrogativa de criar métodos chamados de preparate statements. Que são esses caras aqui. Vou deixar um comentário de shell para não ficar comprometendo o código, tá? O que são esses preparate statements? Eles evitam que determinados tipos de dados desconhecidos sejam passados para cá para dentro, certo? Mas mesmo assim, eles vão precisar de um tratamento muito grande a fim de evitar problemas de SQL injection. Ou seja, injetar código SQL aonde é proibido. Tá certo? Por exemplo, dentro desse insert, por exemplo, um atacante e tudo mais, poderia jogar em vez do nome do usuário, jogar um comando SQL que vai ser interpretado pelo SQL a fim de causar algum dano dentro do banco de dados, tá? Nesse caso, a gente está escondendo as informações referentes aos dados que vão ser enviados para o banco, tá certo? Muito bem. O responsável por isso vai ser utilizado nessa expressão. Vou criar uma variável chamada statement, onde ela vai receber a variável conexão na função prepare. O parâmetro dessa função prepare, ele é a variável SQL, que recebe todo esse cara aqui, ó, tá vendo? Em vez de eu inserir esse cara todo aqui dentro, eu vou inserir a variável SQL, tá certo? Por quê? Todo esse cara aqui, ó, vai vir para cá para dentro, beleza? E jogando todo esse valor dentro da variável SQL, fica melhor. E aí eu só faço jogar a variável para cá para dentro, certo? Agora é o seguinte, eu preciso indicar para o banco de dados quais vão ser os valores que vão ser passados para cá para dentro, certo? Porque se eu for mandar isso aqui para o banco de dados, vai dar um erro grotesco. Quer ver? Vamos só pegar esse comando aqui. Vou dar um Ctrl C. Vou dar um Ctrl V aqui. Vamos lá. Vamos copiar esse cara aqui também, ó. Ó, aqui ele já dá erro, tá vendo? Não é válido nessa posição, esperando um identificador, certo? Ou seja, o que o algoritmo vai entender primeiro é isso aqui, ó, tá vendo? Ele não vai entender que isso aqui são dados válidos para serem enviados para o banco de dados. Ele precisa que o usuário diga para ele, ah, beleza, tu passou nome, sobrenome, idade, contato, login e senha. Só que é o seguinte, eu não sei quem são esses caras. Quem são esses caras? Para isso, a gente vai utilizar uma função chamada bindValue, tá? Para isso, eu vou chamar variável statement, que é esse cara aqui, tá? Ele vai receber
a função bindValue. O que a função bindValue ela vai fazer? Ela vai indicar para o meu prepare quais são os dados que vão ser passados para cá para dentro. Beleza? O primeiro valor vai ser o nome. Vou colocar aqui 2 pontos, nome. Beleza. Quem vai ser esse cara? Vai ser a variável usuário no valor get nome usuário. Certo? Beleza. Então, os parâmetros são o valor que está sendo passado dentro da query SQL, da transação SQL, que aqui no caso é o nome, tá? A gente está passando. Ele vai dizer, esse nome aqui, ele vai ser igual ao quê? Usuário, get nome usuário. Ou seja, ele vai resgatar o valor que vai ser passado para dentro da variável nome usuário, que vai ser atribuído por meio de set, tá? A gente vai entender melhor esse cara quando a gente for ver a criação da classe de controle, tá certo? O terceiro parâmetro é, beleza, nome recebe o usuário, get nome usuário. Qual é o tipo de dado que vai vir para esse cara? Ele vai ser qualquer tipo de dado ou ele precisa ser um tipo específico? Eu preciso especificar para esse cara qual vai ser o tipo de dado passado para dentro. Eu vou dar um ponto e vírgula e eu vou digitar PDO, dois pontos, param, underline, str. O que esse cara vai fazer? PDO, dois pontos, param, underline, str, indica que esse cara aqui, ele deve ser uma string, ou seja, uma variável do tipo texto, certo? Não pode ser número, não pode ser booleano, não. Ele tem que ser um valor string, certo? Muito bem. Vamos criar agora o próximo. Vai ser novamente statement. Statement na função bindValue. Vou passar o segundo valor, que é sobrenome. Vai receber usuário, get sobrenome, get sobrenome. Vai receber get sobrenome. E o parâmetro que vai ser aceito por esse cara é novamente o PDO, dois pontos, param, str, certo? Ou seja, eu estou indicando que nome e sobrenome, eles devem ser valores do tipo string, tá certo? Vamos criar aqui a terceira função. Lembrando, a PHP é case sensitive. bindValue. O terceiro valor que vai ser passado é idade, que vai vindo da variável usuário, get idade usuário. É idade usuário ou só idade mesmo? É idade usuário. Agora, ele vai ser um PDO, dois pontos, param, underline, int. Beleza? Ou seja, eu estou dizendo que esse cara aqui, ó, ele deve receber um valor do tipo inteiro. Certo? Muito bem. Vou criar o próximo agora, que é contato. Statement bindValue. Contato, tá? Vai vir da variável usuário, seta, get, contato. É só contato mesmo, né? Vamos ver aqui. Tá aqui, contato. Get contato. Get contato. E ele também vai ser um PDO, dois pontos, param, str, tá? Vamos ver como é que tá na base de dados. Se esse cara tá do tipo inteiro, se ele tá do tipo string. Vamos ver como é que ele tá. Eita, te acho. Vamos ver aqui. Contato usuário. Ele é um varchar também.
Não, acho que a gente alterou esse cara. Tá aqui, change column, contato usuário, ele mudou para contato. Ele é um inteiro. Então não é str aqui, é int. Certo? Vamos dar o ponto e vírgula aqui agora, vamos para a próxima linha. A gente vai pegar login, né? No caso vai ser statement. Bind value novamente. Abre aspas, agora vamos chamar login. Que eu sei que login é varchar. Beleza? Vamos chamar uma variável usuário em getLogin. Não, é getLogin? É getLogin. GetLogin, vírgula, PDO, dois pontos, param str, tá? Que lá ele é do tipo varchar, quer ver? Tá aqui, varchar. Muito bem. E o último, né? Vamos fazer o seguinte, vamos só copiar essa linha aqui, pronto. Shift, Alt, seta para baixo. Vamos mudar agora esse cara aqui para senha, tá? Vamos só mudar aqui o S para S maiúsculo para bater com a classe aqui, ó, getSenha, tá? Ok. Beleza. Eu já especifiquei para dentro do prepare quais vão ser os valores que vão ser jogados para cá para dentro, certo? Para dentro desses valores aqui, ó, nome, sobrenome, idade, contato, login, senha, certo? Eu já disse para ele quais vão ser os valores. Beleza. Dito os valores e preparada a conexão, agora eu venho em statement e vou utilizar a função execute. Ou seja, execute a instrução SQL no banco de dados. Certo? Agora é o seguinte. Esse cara, para ele dizer que deu certo, se deu certo, a gente vai fazer if statement. Vamos utilizar uma função chamada row count. Beleza? O que a função row count ela faz? Ela conta, necessariamente, quantas linhas foram alteradas na última transação que foi feita do banco de dados. Ou seja, a função execute foi executada. Ok. Quantas linhas ela retornou? Ela retornou uma linha, retornou duas linhas, retornou 3, 4, 5, 10, 1000 linhas. O row count ele vai me dizer quantas linhas foram modificadas quando a função foi executada, ok? Então aqui no caso, para que esse cara seja salvo na base de dados, eu preciso que ele me retorne pelo menos uma linha. Por quê? Eu estou fazendo uma transação. Eu fazendo uma transação, eu preciso saber se ele pelo menos retornou alguma linha. Ou seja, se statement na função de seta row count for maior que 0, ele vai me retornar verdadeiro. Ou seja, ele vai me retornar de que a função funcionou. De que toda essa parafernália aqui, para salvar no banco de dados, funcionou. Certo? E para finalizar a função, ele vai ter que retornar falso. Ok? O que esse return false está fazendo aqui? Vamos lá, eu vou explicar. Esse return false ele vai ser executado se esse cara não for verdadeiro. Ou seja, se a função retornou exatamente 0 linhas, se ele não retornou um valor maior que 0, ele vai me dar um return false. Ou seja, ele vai dizer que toda essa parafernália aqui não funcionou. Tá certo? Porque se ele pular para esse if e ele dizer que o row count foi maior que 0, ele retorna verdadeiro e encerra a execução da função, entendeu? Caso ele passe por esse if e ele retorne falso, ele vai me dar esse retorno aqui, certo? Mais uma vez.
Fizemos toda a instrução SQL e ela foi executada. Aí ele vai cair nesse if. Se o row count for maior que 0, ele vai retornar verdadeiro. Ou seja, a função foi ok. Ela retornou o resultado. Se ela retornar, se o row count for igual a 1, por exemplo, certo? Por exemplo, vamos dizer assim, por exemplo, se o row count for igual a 1, ele retorna verdadeiro. Ou seja, a nossa função funcionou. Porque ele tem que esse insert, ele tem que retornar 1 dentro do row count, tá? O row count tem que dizer, ó, essa expressão toda que tu fez, ela retornou uma linha. Ou seja, legal, funcionou. No caso, a gente vai utilizar maior que 0. Agora, se ela for igual a 0, essa expressão ela vai ser falsa e ele sai do if. E quando ele sai do if, ele executa esse retorno, que é o retorno falso. Ou seja, a tua expressão não funcionou. E ela vai retornar uma mensagem de erro. Ah, mas onde é que essa mensagem de erro vai estar? Ela não vai estar aqui, no modelo. Ela vai estar no controlador. É o controlador que tem que dizer se a tua operação foi um sucesso ou foi um fracasso, tá? Quando a gente chegar em controlador, a gente vai entender isso. Se ele executar esse return true, ele encerra a execução dessa função, tá? Se ele retornar falso, ele não executa esse if, retorna falso, e lá no controlador ele vai dizer, ó, cara, deu erro, deu ruim. Entendeu? Muito bem. Entendido essa questão, vamos agora colocar uma mensagem de erro aqui dentro do catch. Vamos dar um echo. Vamos dizer que a expressão, a função, na verdade, né? Função retornou o seguinte erro. Vamos dar aqui uma concatenação com a variável exception. Ele vai me retornar getMessage. Ah, mas tu disse que as mensagens de erro elas tinham que ser de responsabilidade do controlador, certo? Só que aqui não é uma mensagem de erro gerada pela expressão ter dado erro. Ele é gerado quando alguma coisa dentro da conexão, da instância com o meu banco de dados, ela retorna um problema. Ou seja, não de que desse insert não ter funcionado, mas sim de ter dado algum erro de driver, algum erro mais técnico em relação ao banco de dados, certo? Aí ele vai me retornar esse erro, ok? Se você tiver alguma dúvida até então, você retorna no vídeo, tá? Dei uma explicação bem detalhada, tá, a respeito desse cara. Eu vou colocar aqui o comentário logo de que aqui na variável SQL, aí está. Salvar os dados no banco de dados, tá? Vou colocar aqui um outro também.
Ok, fiquei em silêncio aqui por um tempo, enquanto eu estava digitando. Vamos ver aqui, ainda está gravando 40 minutos. Essa aula está demorando, hein? Fiquei calado aqui por um tempo, né? Enquanto eu estava digitando aqui os comentários que vão ser utilizados dentro da expressão, tá? Para que vocês possam entender o que está sendo feito. Vou salvar aqui, só para ficar logo salvo. Agora a gente vai criar o segundo método, que ele já é um pouquinho também mais dado volta, entendeu? Mas ele é um pouquinho mais simples, que é o método que vai listar os dados que vão retornar para mim do banco de dados, certo? Ele vai dar um select no banco de dados propriamente dito, tá bom? Vamos criar uma função pública de novo, chamada listar usuários. O parâmetro dela também vai ser usuário, certo? Ok. Vamos dar um try nesse cara. Usar o try catch de novo. Vamos corrigir aqui a indentação. Catch. Vou dar um PDO exception, tá? Beleza. Vamos copiar essa mesma mensagem aqui de erro, porque ela vai ser padrão para todo mundo, tá? Ela sempre vai retornar o mesmo erro. Então eu vou só deixar aqui de acordo, tá? Da mesma forma como a gente fez aqui em cima. Ela sempre vai retornar esse get message, tá? Ele é padrão no caso desses erros aqui, tá? Vamos lá. A gente vai começar de novo instanciando a conexão com o banco de dados, tá? Vamos até copiar esse cara aqui de cima. Vamos criar conexão igual a get connection. Só que agora a gente vai criar um if aqui, tá? Vamos abrir logo aqui um if else. Vamos lá. Vamos lá. O que esse if ele vai fazer? Ele vai fazer o seguinte, ele vai me indicar se o controlador ou qualquer outra expressão que seja, se ele vai me retornar um ID, certo? Se ele vai me retornar usuário no valor get ID usuário. Se esse cara, get ID usuário, retornar nulo do controlador, ou seja, quem vai acessar essa função listar usuários aqui é o controlador, tá? Quando a gente chegar no controlador, eu explico melhor para vocês. O controlador vai acessar esse cara. Se o controlador não enviar nenhum ID de usuário, se ele não enviar nenhum dado relativo a ID dentro da tabela, o que ele vai fazer? Eu vou criar a variável statement, tá? Ela vai ser igual a variável connection, conexão na verdade. Só que agora ele não vai executar um prepare, tá? Ele vai executar uma query. Beleza? Qual vai ser essa query? Select asterisco from usuário. Quem é o usuário mesmo? É o usuário. Select asterisco from usuário, ou seja, seleciona todo mundo que está lá dentro de usuário, tá? E ela vai me retornar a variável statement, tá? O que ele vai fazer? Ele vai pegar todo mundo que está lá na base de dados, select asterisco from usuário, e ele vai retornar para dentro da variável statement, certo? E esses dados eles vão ser exibidos lá na tela para o usuário, ok? Muito bem. Se o ID de usuário, se o controlador retornar um ID de usuário, certo? Se o cara não for nulo, ele vai retornar o seguinte, ele vai abrir novamente um statement. Não é igual não. Vai ser igual a variável conexão, a função vai ser a query, de novo, tá? Só que agora é o seguinte, vai ser select asterisco from usuário, where ID usuário é igual a
Vamos quebrar aqui a expressão, que já até ultrapassei demais aqui. Where ID usuário é igual a... Vamos criar aqui a variável usuário. Get ID usuário. E aqui eu fecho a expressão SQL, tá? Vamos lá. Select asterisco from usuário, where ID usuário é igual a usuário.getID usuário. Esse cara, o que ele vai retornar? Ele vai retornar o valor que o controlador vai enviar, certo? Ou seja, ele não vai retornar nulo, ele vai retornar algum valor, certo? Muito bem. Feito isso, o que a gente vai fazer agora? Vamos criar esse cara mais um pouquinho. Vamos fazer o seguinte. Vamos ser vida louca. Vamos criar esse cara logo tudo numa linha só mesmo. Pronto. Aí, vamos fazer bagunça mesmo. Vai ficar essa bagunça e tudo mais. Depois a gente corrige isso. Vai ficar essa bagunça aí mesmo por enquanto, tá? É porque tá com zoom. Mas mesmo assim já fica estranho. Muito bem. Select asterisco from usuário, where ID usuário é igual a usuário na função get usuário, ID usuário, tá? Ou seja, o controlador ele vai enviar um ID usuário, tá? E a gente vai ler esse ID usuário que vai ser enviado de lá do controlador, ok? Muito bem. Abaixo do statement, eu vou criar uma variável chamada resultSet. Eu posso colocar resultados. Vamos colocar resultSet mesmo? Vai ficar uma coisa mais bonitinha. E vai receber a variável statement na função fetch. Ok? O que a função fetch ela vai fazer? Ela vai pegar todos os dados que vêm da variável, ela vai pegar todos os resultados que vêm da query, tá? Do banco de dados. Ele vai capturar todos esses resultados e colocar isso dentro de um array associativo. Ou seja, ele vai criar uma matriz que vai conter todos os valores que vão vir dessa query, tá certo? Mas como é que eu vou fazer para que o fetch ele entenda de que ele tem que retornar esses dados num array associativo? Porque senão ele vai jogar os dados dentro do array desse vetor, e esse vetor vai ficar uma loucura. A gente precisa criar o vetor associativo para que no momento que a gente for acessar esse vetor, a gente consiga acessar as variáveis de uma forma adequada, certo? O que a gente vai fazer? A gente vai criar vai dar um parâmetro para esse cara chamado PDO, fetch, underline, assoc. Que significa fetch, pegue os dados e crie um array associativo com eles, tá? Se eu não botar esse cara aqui, ó, esse PDO, fetch assoc, ele não vai criar o array associativo, ele vai criar o array e vai jogar todo mundo lá dentro. Mas em compensação, na hora de eu buscar esses dados, vai ser bagunça, vai virar bagunça, certo? Muito bem. Então, mais uma vez, o fetch ele recebe todos os dados que vêm da query, do banco de dados, da pesquisa, e ele vai criar um vetor com tudo isso. Mas para que ele crie um vetor associativo, que é um vetor mais fácil de se ler os valores dentro, eu preciso especificar essa expressão, que é PDO, fetch, underline, assoc, ou seja, fetch association. Associative, alguma coisa parecida, tá? Meu inglês tá meio enferrujado, tá? My English is not very good. Muito bem. Agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou setar dentro das variáveis que se encontram, dos atributos que se encontram dentro de usuário,
os valores que vão retornar desse cara aqui, ó. Ou seja, eu vou ler o conteúdo do vetor e jogar para dentro dos meus encapsulamentos os valores que vêm dele utilizando set, tá? Nesse caso vai ser variável usuário na expressão set id usuário, ele vai receber o valor, vai receber result set no índice id usuário. Como é que eu sei que o índice desse vetor é id usuário? Simples. O fetch ele vai usar o nome das colunas da tua base de dados como os valores, os índices do vetor. Ou seja, no momento que eu vier fazer isso aqui, vamos apagar isso aqui, vamos dar um select asterisco from usuário. Ele vai pegar esses valores aqui, ó. Não sei se está dando para vocês verem, não consigo dar zoom aqui dentro. Deixa eu pegar aqui a lupa. Não. Cara, como é que... Magnifier. É porque o meu computador está em inglês. E ainda não me familiarizei com alguns nomes. Vou aumentar aqui para 300. Vocês estão vendo esses nomes aqui, ó? Esses caras é que vão ser os índices do vetor associativo que o fetch vai criar. Entendeu? Esses caras aqui, ó. ID usuário, nome usuário, contato usuário, usuário sistema, senha sistema. É esses caras que vão ser os índices do meu vetor associativo, tá? Vamos pegar essa mesma linha, vamos dar um Shift Alt seta para baixo, para que a gente possa duplicar essa linha para baixo, certo? 1, 2, 3, Shift Alt seta para baixo. Muito bem. Agora vamos criar, cadê? Nome usuário. Vamos dar aqui um set nome usuário, que vai ser igual a nome usuário. Tá? De acordo aqui, ó, nome usuário. Novamente, Shift Alt seta para baixo, duplica a linha. Agora vai ser contato usuário. Contato usuário, aqui também vai ser contato usuário. Certo? Mais uma vez, Shift Alt seta para baixo, duplica a linha. Agora vem contato... Oh, meu pai. Gente, é sério? Nome usuário, contato usuário. Eu não executei esses caras aqui? Sério? Cara, como é que tá isso aqui? Vamos dar uma olhada. ID usuário, nome usuário, sobrenome. Oh, meu Deus. Eu tô mexendo na tabela, eu tô mexendo na base errada. Ai, caramba. Tá aqui. ID, nome usuário, sobrenome. Oh, meu pai, eu tava mexendo na base errada. Contato usuário, nome usuário, sobrenome. Aqui não é contato usuário, aqui é sobrenome. Aí vamos vir aqui, sobrenome. Tá bem que eu tenho um backup dessa base. Nossa, besteira que eu tava fazendo, cara. Olha. Agora vem idade usuário. 7. Idade usuário. Tá aqui, ó. Show. Magnifier. 300 já. Aqui, ó. ID usuário, nome usuário, sobrenome, idade usuário, contato, login, senha. Esses caras aqui vão ser os índices do meu vetor associativo. Eu tava fazendo errado, cara. Que brisa, velho. Tá certo. Mas, errando que se aprende.
unidade de usuário. Agora vamos dar novamente aqui o comando Shift Alt seta para baixo. O próximo agora é contato. 7 contatos. Vai ser igual a contato. Contato, cadê? Contato. Novamente, Shift Alt seta para baixo. Vou criar aqui login, tá? Que vai ser igual a login. E a mesma coisa, Shift Alt seta para baixo. Set senha. Vai ser igual a senha. Certo? Muito bem. Feito isso, todos esses valores, eles vão receber os resultados que vem dentro de result set, tá? Que vem aqui dentro desse cara, que vem de dentro desse cara aqui, ó. Todo esse array associativo, esse fetch, PDO, fetch assoc, ele vai pegar todo esse vetor, essa matriz, na verdade, e vai jogar essa matriz para dentro da variável result set, tá? E esses caras aqui, ó, set ID usuário, set nome usuário, set sobrenome, por aí vai, ele vai receber o valor que vem justamente do vetor inserido na variável result set, tá certo? Muito bem. Esse cara aqui, agora, para finalizar, ele vai retornar nulo. Por que ele vai retornar nulo? Se nem o if e nem o else forem executados, ele vai gerar um erro. E esse erro vai vir justamente desse return null. Ou seja, ele vai falar, ó, cara, é o seguinte, eu fiz a pesquisa na base, na tabela, tá? E ela não retornou nada. Ou seja, ela não retornou nem ID e dentro do select que disparou, ele não retornou nada. Entendeu? Portanto, deu erro, tá? Beleza? Muito bem. Para a gente não demorar muito, né? Que a gente demorou tempo pra caramba, eu vou deixar esse código todo comentado, tá? Eu vou comentar essa parte aqui novamente para vocês entenderem, tá? E na próxima aula, a gente vai ver os métodos de atualização e exclusão de dados, tá bom? Já está programado já para essa aula acontecer, acho que eu vou lançar ela na próxima semana, agora, quarta ou quinta-feira, que eu vou estar em casa, tá? Depois da aula online que eu vou ter com vocês, tá certo? E então, a gente vai fazer as outras classes, tá? Que vai ser, no caso, a de exclusão, a de atualização e exclusão, tá? Para a gente poder partir para controlador e assim, consequentemente, partir para outros galhos mais avançados, certo? É isso aí, pessoal. Na próxima aula esse código vai estar todo comentado, tá? Assim que ele estiver todo comentado, ele já vai estar disponível no GitHub para vocês acessarem, tá certo? É isso. Qualquer dúvida, entre em contato comigo, tá? Não deixem de falar comigo para tirar as dúvidas de vocês, deixem nos comentários, tá? E até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, pessoal!